Seleção de textos bíblicos para sua edificação espiritual. A palavra de Deus sintetizada para você. Introdução ao livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia. Jó viveu por volta dos tempos de Abraão, cerca de 2000 anos antes de Cristo, ou até mesmo antes. Sua atividade como sacerdote de sua família é idêntica à de Abraão, Isaque e Jacó. Qual o propósito do livro de Jó? Este livro mostra que, em primeiro lugar, há situações demasiadamente elevadas para a nossa compreensão, mas que Deus está no controle de tudo para o nosso bem no final. Em segundo lugar, mostra que a base da fé verdadeira está na revelação do próprio Deus. Terceiro, mostra que Deus permite, às vezes, que Satanás prove os justos mediante terríveis sofrimentos, a fim de purificar a sua fé e vida da mesma forma que o ouro é purificado pelo fogo. Quarto, Jó demonstra com toda a clareza o princípio bíblico de que os crentes são transformados quando Deus se revela a eles, e não apenas por possuir informações a respeito de Deus. É preciso conhecê-lo face a face. Para que você tenha uma visão melhor do livro de Jó, veja, por favor, o 8º vídeo que fiz no YouTube, Justificação pela Fé no livro de Jó. É só voltar até o primeiro vídeo que eu fiz, quando eu dei o meu testemunho, e seguir até o 8º vídeo. Aí você vai encontrar Justificação pela Fé no livro de Jó. Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Livro de Jó, capítulo 1. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo. Temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminado um período dos banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá, no íntimo, pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. A primeira aprovação de Jó. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele estava ainda falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo do céu caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse:
Vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. E eu fui o único que escapei para lhe contar, pois mataram todos. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então, prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o Deus, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Capítulo 2. A segunda provação de Jó. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Quando 3 amigos de Jó souberam de todos os males que o havia atingido, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Cada um deles rasgou seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão com ele, durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Capítulo 3. O discurso de Jó. Depois disso, Jó abriu a sua boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Por que não morri ao nascer? Disse Jó. Por que se dá a luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e esta não vem? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, não tenho descanso, somente tenho inquietação.